diante de tantas lutas e tantas dificuldades advindas, né, das complicações do coronavírus, com as mortes, as várias internações, a necessidade de se conseguir algum recurso para o tratamento, a questão da vacinação. E de algum tempo para cá, é que a gente está vendo que os estudiosos estão podendo focar numa das fases da vida que ficou extremamente prejudicada nesses quase 2 anos, que é a infância. Nós, muito embora existam estudiosos importantes buscando através de avaliações o que anda acontecendo com os meninos e as meninas, não temos ainda condições de fazer um verdadeiro prognóstico do que vai representar na vida dessas crianças esses, quase 2 anos de isolamento social. E essa questão, ela é muito mais grave, não só, por causa do isolamento, mas porque houveram outras situações junto com o isolamento que estão contribuindo ativamente para que a saúde, e principalmente a saúde mental dessas crianças, sejam comprometidas. Então, muita gente, eu vejo, nós temos às vezes muitos adultos que já passaram da idade de ter filhos, que às vezes são só avós e por diversas contingências, às vezes mais distantes, pessoas não ligadas às questões da psique, à questão da educação, que não dão atenção a esse fato, àquilo que verdadeiramente nos preocupa. E isso é muito sério, porque nós às vezes nos esquecemos de que a vida na Terra é toda interligada. A globalização, ela tem reforçado para grande parte de nós essa fala. Mas tudo que acontece em qualquer lugar da Terra vai ter algum tipo de repercussão para o restante do planeta. Só para a gente se lembrar, e aqueles que às vezes não têm essa ideia muito clara, um dos grandes elementos de alterações climáticas no mundo é o nível de temperatura e o nível de corrente que vem do Oceano Pacífico, Então, nós vemos aí que as pessoas, elas se esquecem que uma geração onde muitas crianças estão nascendo sem
poder se encontrar com os próprios familiares. Convivendo com pessoas de rosto coberto, sendo que a comunicação mais importante, às vezes, no primeiro momento, é a do olho no olho. É da percepção da mímica facial. Só isso já seria um complicador. Eu trabalho, para quem não me conhece, há 40 anos com psiquiatria. Eu já convivi com casos muito complexos, mas nesses 2 últimos anos, no meu consultório, lembrando que eu não sou psiquiatra infantil, por pedido das pessoas me procurando pela questão da espiritualidade, eu atendi alguns menores de 15 anos com ideias de suicídio, com quadros claros de depressão, com distúrbios de comportamento, com sinais de toque, de ansiedade. E olha que a população do meu consultório infantil é mínima. Então, vendo esse número de pacientes, eu passei a ficar enormemente preocupado com esse aspecto. E hoje, quando eu fiz a postagem, eu lembrava que o Brasil é um país de desigualdades, de inúmeras desigualdades. Mas a grande maioria das crianças independente da condição econômica, elas apresentam uma característica incomum, que é algum tipo de abandono. Eu sei que isso parece muito pesado, eu sei que muita gente não quer ouvir esse tipo de assunto. Eu sei que pais negam essa realidade, mas, na verdade, nós vemos, nesse contexto, crianças que estão abandonadas afetiva, socialmente e economicamente. E como eu dizia, nós temos 2 grandes grupos. O grupo daquelas que passam pela situação da miséria, e que não são poucas. Quem mora numa capital como Belo Horizonte, a gente tem muita desigualdade, mas o que a gente chama de miséria numa cidade como Belo Horizonte está distante de ser a miséria que a gente vê no norte de Minas. Está distante da miséria que a gente vê no nordeste do Brasil, no norte do nosso país, no interior do nosso país. Crianças que não têm
um mínimo de recurso de subsistência alimentar. E a gente, né, às vezes, acha que isso está longe e que isso é um exagero e que isso são formas de brigas políticas, e isso não é uma verdade. Esse não é o contexto real da situação. A verdade é que isso é uma realidade nesse nosso país. E se elas não têm um mínimo de subsistência alimentar, vocês imaginam do ponto de vista afetivo e da condição mental dessas crianças. Como elas, existem um outro grupo também não pequeno de crianças que têm pais, né, ou tem uma família formada pelo pai, chefiada pelo pai ou pela mãe ou pelos avós, que têm condições socioeconômicas melhores, às vezes que, né, estão no campo da riqueza, que têm inúmeros recursos, mas não têm a presença e o afeto dos pais. Muitas vezes justificado pela questão que os pais precisam trabalhar para darem as coisas para os seus filhos. E muitos desses filhos gostariam, na verdade, de estarem tendo a presença e o afeto dos seus pais. Como que a gente vai esperar uma condição de bem-estar e felicidade dentro dessa perspectiva? Se nós não mudarmos a nossa forma de ver a questão das gerações que estão chegando e que serão responsáveis daqui a pouco pelas decisões do país, e muitos de nós estaremos idosos e dependentes deles para inúmeras coisas, o que será de toda a sociedade? Tem pais que acham que menino precisa de presente. E muitas vezes, até de boa vontade, num dia como esse, voluntários, almas de muito boa vontade, levam presentes, né, além de alimento, roupa para essas crianças, né? E o que elas têm é algo de mínimo, porque a nossa preocupação teria que ser muito maior. E depende de um envolvimento da sociedade que às vezes se nega a fazer e a viver tal trabalho, né, que é um trabalho de transformação para a melhoria dessas crianças. Há uma fala, né, que é atribuída a Pitágoras, né, que ele diz, né, que nesse contexto nós vamos ver, né,
a situação. Então, quando se fala em educar, muita gente lembra de escola, lembra de instrução. É claro que a instrução é importante. É claro que a cultura de um povo é fundamental. É claro que nós precisamos de mentes, né, que estejam instruídas para enfrentar e agir diante dos desafios que certamente advirão, né, a partir, né, dessas transformações da Terra. No entanto, né, educação, a palavra educação, ela não vem desse lugar, né, de instrução. Educar, né, ela é uma palavra que vem do latim e significa tirar de dentro. Educação é um trabalho de garimpeiro por parte dos pais, de buscar as joias que as crianças carregam dentro de si, as potencialidades, as virtudes, as habilidades, as aptidões, para que isso possa ser disciplinado ou direcionado para se transformar em alguma coisa do bem. E isso só é possível num processo de presença. Mas o que acontece, né, que a gente tem visto nesses jovens, nessas crianças? Os seus pais, né, conviveram e viveram num tempo aonde haviam muitas restrições. Havia muito não sem uma explicação adequada, sem uma situação de informações para esclarecimento. Aonde às vezes as coisas chegavam muito limitadas, né? É isso que eu vivi, que a minha geração viveu. Com isso, se criou uma falsa ideia de que dar aos nossos filhos aquilo que nós não tivemos seria estar fazendo bem para essas pessoas. Acontece que a coisa não é assim. O dar, o oferecer, o compartilhar, o instruir, tudo isso, ele tem que ser de alguma forma individualizado. Aquilo que não é bom para mim não é necessariamente um mal na vida do outro. Aqui eu não estou falando de espancamento, essas coisas absurdas, estou falando da vida. Né? Uma forma de instrução para alguém pode ser eficiente e para outro ter todas as falhas e ser incapaz de orientar e instruir uma pessoa. Um método de educação para um filho necessariamente não vai funcionar para outro filho. E nós temos que aprender isso, e não aprendendo isso,
fazendo e se comportando, né, com nível de massa, né, fazendo as coisas massificadas, as coisas se complicam. Né? Nós estamos vivendo, por exemplo, um momento em que as crianças, até antes da pandemia, e a pandemia acentuou muito isso pelo estudo online, com um desinteresse muito grande pela área escolar. E por quê? Porque os métodos de instrução que são geralmente utilizados, eles estão aquém do desenvolvimento tecnológico que muitas dessas crianças têm acesso. E há, a partir disso, um desinteresse. E se não houver interesse, não há aprendizado. Ninguém na vida aprende se não tiver interesse. E se eu quero que o meu filho aprenda coisas que eu acho importante na vida, eu tenho que despertar o seu interesse. Alguns pais viram para a gente, né, e falam assim: mas eu dou a ele inúmeros elementos para que ele, né, seja estimulado. Isso também não significa uma verdade. Não é que o pai está mentindo, mas a forma que você está tentando estimular necessariamente não é a forma que vai funcionar para aquela criança. Pior do que isso, o que a gente tem visto, principalmente os pais de classe média mais alta, os pais de uma classe social e econômica mais alta, é dar muito sem a criança ter pedido, ter necessidade. E aí a criança aprende duas coisas muito ruins. Primeiro, né, que o mais importante é ter. E segundo, os meus pais existem para que eu tenha tudo o que eu quero. A falta, né, de ter uma falta na vida, algo que eu crie necessidade, que eu queira, faz com que a criança, além de se desinteressar, ela não aprenda a ser grata. Porque a gente só agradece quando a gente é atendido numa necessidade real. Então eu ouço os pais falarem assim, eu dou tudo e ele não agradece nada. Mas é porque você está dando muito. E ele não tem falta, ele acha que é sua obrigação de dar, ele vai agradecer diante da sua obrigação? De jeito nenhum. Isso nunca vai acontecer. Isso nunca vai acontecer. Outro fator importante nesse contexto, né, é que a educação ela tem que ser uma educação plena, desculpa. Ela é ampla. Né? Eu tenho que dar ao filho inúmeros recursos que envolvam aspectos cognitivos, aspectos emocionais e as questões espirituais da vida. Valores morais. De cada
5 crianças e jovens adolescentes que eu atendo, que estão deprimidos e falando em suicídio, 4 deles, ao serem questionados sobre religião, eles dizem que não acreditam em religião e que não acreditam em Deus. Se uma criança ela não acredita em religião e em Deus, porque ela não recebeu esses princípios dentro de casa. Ou se os pais falaram, os pais não exemplificaram aquilo que falaram, então não houve um despertamento, um toque afetivo nesse contexto. Muitas vezes os pais falam com os filhos em uma crença, mas a participação e a vivência desses pais nisto que é uma religião, uma crença na vida deles, é praticamente nula, se não é nula. Então, como é que eles vão assimilar isso como uma verdade, uma necessidade, se a exemplificação dos pais é totalmente diferente? Como uma criança não vai ser agressiva e violenta, mesmo que os pais digam para ela que isso não deve acontecer, se a relação em casa é conflituosa e agressiva? Esse trabalho de garimpo que eu falei que os pais precisam fazer, esse trabalho, ele não é um trabalho simples, porque o garimpeiro ele não tem só que tirar a pedra, né, e polir a pedra. Ele tem que apresentar-se capaz de que o seu trabalho transforme a pedra numa joia bonita. E para isso, ele tem que ter a beleza como elemento interno verdadeiro. Outra situação bastante complicada, né, dentro desse contexto que a gente vive falando de Deus, né, se a gente não coloca na vida dos nossos filhos a religiosidade e os princípios éticos e morais como um dos valores principais, nós estamos tirando da vida dessas crianças, desses jovens, desses adultos jovens, um dos principais recursos para evitar o vício e para evitar o suicídio e para diminuir o tempo de tratamento e melhorar a condição de cura dos pacientes. E isso eu não falo como religioso apenas. Isso eu falo como médico, diante das pesquisas no mundo que mostram que a religiosidade e a espiritualidade são efetivamente instrumentos protetores contra o vício e contra o suicídio. Assim,
nesse nível de observação, né, eu não oferecer esse elemento falando que os filhos devem escolher a religião da vida deles, serem livres para isso, que cada um tem a sua religião, a sua crença, eu estou perdendo a oportunidade de evitar problemas graves e sérios na vida dos meus filhos e na minha própria vida. Nós, né, achamos muitas vezes que o direito de escolher, né, ele é facilmente exercido sem a capacidade intelectual e moral da escolha. E isso não é verdade. A experiência nos mostra claramente que isso não é verdade. E desde que as gerações começaram, né, a se instruir muito e se basear numa ciência materialista, com um referencial de educação materialista na vida dessas crianças, é isso que a gente observa. Eu não estou falando das minhas ideias, eu estou falando da observação no contexto clínico, no contexto histórico, né, dessas últimas décadas. A gente vem convivendo cada vez mais com a dependência química, cada vez mais grave, começando mais cedo, e convivendo com situações, né, de depressão, de ansiedade, de ideias de ruína, de falta de esperança, de perspectiva, de suicídio em jovens, muito jovens, porque eles não têm dentro deles esse contexto, né? E aqui eu gostaria de dizer, né, como profissional, que eu não estou acusando as pessoas. Eu estou fazendo uma constatação, né, mas no meu trabalho, na proposta que a gente tem que ter, do dia a dia, na tarefa que nós realizamos, a gente acolhe os pais e tenta ajudá-los. E quando a gente diz isso também, nós não nos esquecemos que tem pais que tentam fazer esse trabalho e se encontram diante de filhos com temperamentos, com transtornos de personalidade que surgem muito cedo e que dificultam esse desafio que a gente precisa vencer e que a gente precisa, na verdade, sair dele. Uma situação desse processo, né, que eu falo aqui muito agora de educação, mas na verdade eu estou falando também, né, de saúde, é uma ideia, né, uma colocação que está presente na sociedade e que ela precisa ou merece reflexão, não mudança do propósito, mas reflexão. Nós aprendemos nos últimos tempos que a gente não educa com agressão e violência. Esse tipo de abuso, como outros abusos, também são responsáveis
pelo adoecimento das crianças e dos jovens. Há muita criança, né, com falta de apetite, com incapacidade de frequentar a escola, com baixo rendimento, com isolamento social, com muitas coisas na vida, por causa da violência que recebem ou que eles assistem no lar. Mas, ao lado dessa colocação, as pessoas esqueceram que um dos fenômenos mais importantes do processo de educação é aprender e dizer não para as pessoas. No caminhar da educação é fundamental o limite. Por quê? Por aquilo que nós falávamos que Pitágoras nos disse. Se a gente não der limite às nossas crianças, a sociedade, de alguma forma, vai dar limites a elas. E, às vezes, esses limites podem ser extremamente dolorosos para o jovem ou a criança ou para a sociedade. E a família, nesse contexto, sofre profundamente. Então, nós, ao lado de não castigar, nós não buscamos ou não sabemos ou ainda não nos colocamos de maneira adequada para falar e buscar o limite para a criança. Sem isto, uma pessoa que não tem limite, ela se caracteriza por um egoísmo tremendo. E esse não ter limite, do ponto de vista de saúde mental, ele pode constituir-se num fator do aparecimento de um quadro de transtorno de caráter antissocial que nós chamamos de secundário, que é fruto da falta de educação dessa criança no seu lar. Alguém pode dizer isso, mas eu não acredito que num lar não tem essas coisas. Os lares têm comportamentos extremamente absurdos. Os pais se comportam, às vezes, de maneira que nos assusta a quem não está acostumado. Há alguns anos atrás, eu recebi uma professora num quadro de estresse pós-traumático para tratamento. Ela trabalhava num colégio que era muito procurado na sua cidade, que atendia a classe média alta e os ricos, e ela dava aula para esses meninos. E num dia, uma dessas jovens de 13, 14 anos, durante a aula, ela tirou o tênis ou a sandália, colocou o pé sobre a carteira e começou a mexer nas suas unhas. E ela chamou a atenção da menina que aquilo não era postura, que ela estava atrapalhando a ela e a sala de aula. E a menina disse que não ia mudar,
que ela era paga pelo pai dela para estar ali e ela ia fazer o que ela queria, né? Que o professor tinha que aceitar. E quando o professor falou com ela que ela não iria ficar daquele jeito, ela mandou um nome feio enorme para a criança, para a jovem. E com isso, né, a jovem mandou para a professora e a professora colocou a jovem fora de sala. Os pais dela procuraram a escola, ofendendo profundamente a professora, dizendo que ela não tinha direito de fazer aquilo e que nesse contexto, né, nessa situação, eles exigiam que a professora fosse mandada embora. E isso aconteceu. Né? Um monte de desrespeito juntos, né? Da menina, dos pais, da direção da escola. E essa pessoa entrou num quadro muito complicado, adoeceu e veio à minha mão. Essa menina certamente estava desenvolvendo um transtorno de caráter secundário por um problema de caráter e educação dos pais. Como é que uma criança dessa vai ser feliz? Como é que uma pessoa dessa vai ter felicidade na vida? Nós falamos muito em Feliz Dia das Crianças. A gente tem hábitos que são hábitos comerciais, né? Dia das mães, dia dos pais, dia dos professores, dia das crianças, várias comemorações. Né? Nós temos cada vez mais dias de comemoração, dia da consciência negra, né? Dia da consciência e da reflexão sobre a comunidade LGBT, né? E outros, né? Dentro dessa situação. Mas aquilo é um fogo de palha na grande maioria da sociedade e nós não temos os cuidados no dia a dia dessa situação. Nesse sentido, né, fica muito claro que o Dia das Crianças muitas vezes é o dia de ficar distribuindo presente. Né? Ficar distribuindo presente para as crianças. É claro que é bom ganhar presente? É. É claro que a gente deve dar presente? Sim. Mas será que a gente está com aquele presente dando algum significado importante interior nosso para esse contexto de que essa criança seja realmente feliz? Nós falávamos outro dia, numa outra conversa, né? A gente faz tantas lives aí, tanto as nossas terças-feiras, quanto as que nós somos convidados a falar. E a gente lembrava, né, que às vezes você dá um presente para uma criança pequena, ela te dá uma lição muito grande, né? O presente que você deu, ela não quis. Ela quis a caixa do presente, ela quis o embrulho do presente. Porque criança, ela tem várias potencialidades e uma delas é a criatividade. Né?
E muitas vezes, quando nós enchemos as crianças de muita coisa, nós tiramos delas a capacidade de criatividade, porque a gente dá tudo pronto. E nesse tudo pronto, ela não consegue tirar mais nada do que está ali. Eu me lembro, eu era menino muito pequeno, né? E a gente não tinha muitas condições econômicas e também não era hábito naquele tempo, que na grande maioria da sociedade, de dar muito presente para as crianças, né? A gente criava inúmeros brinquedos, né? A gente fazia bichinhos. Eu me lembro, a gente, na fazenda do meu avô, fazendo brinquedos, bichinhos de manga, né? Com palitinho, com pedaço de madeira, com aquela coisa, fazendo cavalos, bois, porquinhos, aquela coisa toda. A gente tinha criatividade, né? Quantas vezes eu criava meus brinquedos, as coisas que eu queria, as situações, e eu via isso e eu aprendi a fazer muita coisa disso, né? Brinquedos com carretel de linha, brinquedos com lata de sardinha para fazer carrinho com carretel, com essa coisa toda. As pessoas, né? Acreditando às vezes de fazer muito, tiram, né? E esquecem que brincar não precisa de nada caro, nem nada extremamente complexo ou tecnológico, né? Brincar, viver o lúdico, muitas vezes é uma coisa simples, né? E a gente falando de saúde criança, nesse momento a gente ainda fala não só para as crianças reais, né, que estão aí na fase da criança, nós falamos para a criança interior. Quanta gente tem medo de brincar? Quantas pessoas têm dificuldade de lidar com o lúdico, com as coisas, porque eu cresci, eu não posso brincar, eu não posso fazer isso, eu não posso viver dessa maneira. Há pouco tempo, num trabalho de um grupo operativo, só para adultos, e a grande maioria homens, eu dei uma atividade, né, diante de uma história que a gente estava trabalhando. Eu levei uma folha A4 com um desenho, era um desenho de um lobo, de uma ovelha, e o exercício era para colorir. Olha a reação dessas pessoas, o colorido que eles fizeram foi um primor. E o que elas experienciaram e fizeram de devolução sobre isso foi muito importante. O quanto elas se sentiram bem de fazer aquele tipo de atividade. E muitas vezes a gente não se permite a isso. E hoje, né, o muito brincar tecnológico, às vezes é brincar com brinquedos de violência, né? E o que eu estou ensinando para a criança nesse lugar? Como uma criança vai ser saudável aprendendo grande parte do dia a viver, né, de guerra, de guerrear, de atirar, de usar armas, né? Eu lembro, falando sobre suicídio na infância e adolescência há poucos dias, que um trabalho no Brasil provou que quanto mais violenta é a região, maior é o número
de tentativas e suicídios em jovens naquela área, né? E uma criança que aprende isso, o que é que ela vai viver? Né? Então, a gente fala em felicidade, deseja a essas crianças que elas sejam crianças felizes, mas, na verdade, o que nós estamos construindo, oferecendo para que elas sejam realmente saudáveis? Se não há uma educação de excelência, nós não temos, às vezes, uma educação básica. Não é instrução que eu estou falando, é educação. Se a gente fala no campo da saúde, é muito mais sério. Na área de saúde mental, faltam profissionais médicos para trabalhar com crianças, né, psiquiatras infantis. Falta lugar para viver essa situação. Né? Tratar não existe. Né? Às vezes, numa grande região, né, com milhões e milhões de pessoas, né, você tem um, né, serviço de referência em saúde mental infantil. O desvalorizar na área médica da questão infantil, né, a dificuldade e a má remuneração nessa área, reduziu o número de pediatras e eles estão ficando escassos. E eu não sei como é que as crianças vão ter atendimento e cuidados necessários. Então, como é que a gente fala em felicidade para as crianças sem esses recursos? E educação, nesse sentido, que leva a elementos importantes de saúde mental da criança e do jovem, tem como base e necessidade real amor. Por isso, né, que na minha postagem de hoje eu coloquei uma frase desse grande pensador alemão Goethe, que ele diz, né, só é possível ensinar uma criança a amar amando-a. E amar, né, é fazer ao outro aquilo que eu gostaria que me fizesse. E aí eu pergunto aos adultos que têm se preocupado muito mais, né, com o happy hour, têm se preocupado. Agora, na pandemia, essas coisas reduziram, mas elas são presentes ainda. A academia, né, os lugares de estética, de beleza, né? Esse tipo de pai, se você fosse criança, que você queria ter? Essa é a pergunta que a gente precisa fazer. Essa é a pergunta que nós precisamos caminhar se a gente quer gerações mais felizes e mais saudáveis. Se nós queremos gerações moralmente mais educadas, pessoas mais instruídas, né? Porque as crianças estão deixando de ter instrução. Né? Tem crianças que movimentam jogos em inglês e que não sabem escrever uma frase adequada em português.
Tem jovens adultos que nunca leram um livro, que copiaram resumos de livros, né, do Google ou de alguma outra plataforma e entregaram na escola e passaram sem nenhum elemento de cultura, né? Fico pensando como é que alguém é capaz de pensar grande e profundo sem ler, né? Sem fazer um trabalho de reflexão íntima, né, de valorização interior para a sua vida. Então, neste dia da criança, né, o nosso convite, o nosso pensamento, a nossa busca, né, não é de acusação, é de reflexão. Que ainda é tempo para se cuidar melhor desses jovens que vão chegar, como o meu netinho que estava na foto da postagem, né? Que eu ando postando muito, porque como chamo os filhos, eu sou o vovô babão e eu assumi esse lugar do babão, né? Ele tem essa oportunidade. Quem está me acompanhando, né? Eu lembrava que eu falei aí alguns tempo atrás, né, sobre o Dia dos Pais, a emoção que eu tive ao ler o texto que o meu filho escreveu para o filho dele. Né? E eu gostaria que essa reflexão pudesse passar nesse lugar. Né? Mas é o que eu falo. Né? Para que essas reflexões aconteçam, a gente precisa agir de uma outra forma no processo de relacionamento com os filhos. E se a gente quer uma geração que tenha esperança, se a gente quer jovens que não pensem em se matar, jovens que não busquem fugir nas drogas ou em outros tipos de viciações, nós precisamos oferecer a eles instrumentos, desde novos, para evitar esse processo. E as pesquisas nos mostram claramente, que a religiosidade e a espiritualidade são fatores protetores nesse contexto. Não neguem a crença que vocês têm na vida aos seus filhos. Não alegue uma superioridade intelectual em dizer que eles é que vão escolher quando adultos. Essa escolha vai acontecer de uma forma ou de outra. Eu recebi, né, na minha infância, uma formação religiosa. Né? Meus pais eram católicos, minha avó era muito católica, era uma referência. Eu via o meu avô Raimundo sempre com a Bíblia, lendo, né, a Bíblia, né, eu encantava com aquilo, tanto que quando ele faleceu, a minha avó me deu de presente a Bíblia dele. Né, e eu fui até a adolescência, né, final da pré-adolescência, católico, e depois, por questões de sensibilidade, de vivências no campo da mediunidade, eu, né, fui fazendo as minhas mudanças até me tornar espírita, mas essas bases foram fundamentais na vida. Né? E essas bases religiosas, eu e a esposa tivemos a preocupação de dar aos filhos todos eles. Né?
e cada um deles conviveu com suas questões, com as suas dúvidas e até hoje com seus questionamentos, mas todos eles tiveram esses parâmetros para a vida. Eu acho que isso é fundamental. Quem diz que isso é fanatismo, que isso não tem sentido no século XXI, está falando uma bobagem. Está falando uma bobagem. Principalmente daquilo que eu estou falando, que é da minha preocupação enquanto psiquiatra com uma juventude cada vez mais adoecida mentalmente, por se apresentarem cheios de desesperança, por não terem uma crença dentro delas. E não há forma maior de ensinar uma crença do que a gente exemplificar essa crença na vida. Então, nesse dia, eu queria deixar essas reflexões para todo mundo. Antes de terminar, agradecer os alunos que estão aqui, que estão participando da minha primeira turma do curso de como ajudar familiares e cuidadores de portadores de transtorno mental, que nós tivemos a primeira aula online com os alunos, uma turma muito afetiva, muito gostosa, fez um retorno muito grande. Aqueles que não puderam estar no dia 9, né, nós vamos estar aí no dia 16, né, no próximo sábado, com a segunda aula online, né, e é importante essa participação. Eu queria agradecer a todos, queria agradecer aqueles que estão conosco nesse final de feriado, ouvindo-nos, pensando, e que a gente possa cuidar melhor, né, das crianças do nosso Brasil e do mundo. Um abraço, um beijo no coração, boa noite, boa semana, até terça-feira que vem.